Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por via desta, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que adquiriram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que apresentam na sua forma de caminhar para se representar a sua marca comunicacional, evidenciando assim quer aquele conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via disto nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis na medida em que sejam conscientes de que devem ser praticantes de boas práticas, passo a repetição, para também influenciarem positivamente os seus seguidores, quer sejam internos como externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual o líder transmite as suas ideias de uma forma simples, compreensível e contínua, para que seus liderados possam não só compreender a causa, mas também possam se apropriar dessa mesma causa, para que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para as futuras gerações. Temos como líder convidado para o dia de hoje Ivo Magalo, CEO da Spot 24H, diretor-geral da INLO, fundador e presidente da Fundação Rumo à Superação, especialista em TICs, em e-commerce e em marketing digital. Ivo Magalo, bem-vindo ao nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Bom dia, Antônio. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e compartilhar aquilo que foi a minha trajetória para que eu seja o líder que sou hoje. Obrigado mais uma vez. Excelente. Muito obrigado. Quando falamos de trajetória, depreende-se que é um caminho. Exato. E todo um caminho tem os seus altos, tem Uhum. os seus baixos, tem as suas curvas, tem as suas subidas, tem as suas descidas. Mas este caminho, essa trajetória, é um meio para se alcançar um fim. Ao longo desse caminho, há uma figura de condutor, há uma figura de tripulantes. Exato. Gostávamos de perceber na sua óptica qual é o seu papel nessa trajetória e como é que aprecia essa mesma trajetória. Ok. Mais uma vez, obrigado. Bom, dizer que ser líder não é um lifestyle. Ser líder transcende uma posição social, uma posição de carreira. Ser líder é ser exemplar. Ser líder é ser alguém capaz de motivar e inspirar pessoas em diferentes áreas. E não é algo que a pessoa de noite para o dia se torna líder. Eu posso dizer que a liderança já vem
por dentro de determinadas pessoas. A Bíblia nos diz que o sol brilha para todos. Todos estamos debaixo das mesmas oportunidades, mas cabe a cada um segurá-las da sua melhor forma possível. Então, com isto que eu quero dizer que um líder, na verdade, já nasce com esse espírito de liderança, precisando apenas uma forma, um caminho de despoletar esta grandeza de liderança que existe dentro da pessoa. Resumindo naquilo que foi a minha trajetória para que hoje eu seja o CEO da Spot 24, diretor-geral da INLO, fundador e presidente da Rumo Superação, dizer que não foi um caminho fácil, foram longos anos de batalha, porque batalhas não faltam, qualquer um pode abrir uma empresa, é fácil, é só ir para entidades legais responsáveis registrar uma empresa. Se fosse somente isso, acredito que todo mundo seria empresário. Mas o que pesa aí são as consequências, as perseguições, os obstáculos que cada um terá que enfrentar para que consiga chegar ao topo. Então é aí onde começa já a haver diferença de um e o outro. Há os que preferem ficar na boleia, enquanto há os que preferem conduzir. Então, dizer que sou formado em engenharia informática, trabalhei no ramo de TIs, venho trabalhando também atualmente no mundo do empreendedorismo, mas fui trabalhador, empregado por volta de 15 a 16 anos, onde busquei conhecimento, sabedoria, e existia algo dentro de mim que incomodava-me, só que eu na altura não sabia o que. E nas instituições por onde eu passei, eu sentia que não estava sendo aproveitado devidamente. Eu sentia que não. Eu preciso de desafios a mais, preciso chegar mais longe. Então, a uma dada altura, eu pensei, ok, se eu não posso ser gestor aqui por indicação, eu posso ser gestor por, como é que vou dizer, iniciativa própria, correto. Se eu não posso ser PCA por colocação, posso ser por iniciativa própria. O que eu devo fazer? Comecei aí a entrar no mundo de empreendedorismo e criei minha primeira empresa. Tive várias dificuldades, que até hoje vou enfrentando dificuldades, porque ser líder não se resume pela conta bancária. Não é a conta bancária que dita que fulano X é líder. Não é exatamente isso. Ser líder é capacidade de se distinguir dos demais na área da atividade, ou pela capacidade de enfrentar aquilo que são os obstáculos da vida e continuar a seguir em frente. Bom, já falei muito, se calhar vou responder algumas perguntas para que não perca. Excelente. Falou-nos coisas muito boas. Uma delas que eu registrei foi que algumas pessoas possuem ou têm um certo poder interior que é como se fosse um alarme, que é esse alarme que foi soando em vários momentos da sua vida e trouxe-as nomeando, no caso em que trabalhando para o trem, sentiu que não estava a ser,
explorado na plenitude, que poderia fazer algo adicional. Queremos compreender, através da sua prática, como é que a pessoa pode aplicar e desenvolver o autoconhecimento para poder reconhecer esse poder interior e trazê-lo para fora, de forma a poder superar muitos medos de falhar, de errar, de sofrer crítica, e poder realmente como é que nós dizemos isso? Poder testar ou ser testado para poder ser aprovado. Ok. Bom, dizer primeiro que a persistência é a base da vitória. Quem persiste no final colhe a coroa da vitória. Nunca foi fácil para ninguém, portanto, é persistindo que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Creio que cada um de nós, quando nasce, tem um talento, tem algo que o distingue dos demais, portanto, é esse algo, é essa coisa que a pessoa deve descobrir e explorar mais. Há pessoas que têm habilidades de falar. Se eu sou uma pessoa que falo, tenho skills para falar, se calhar o jornalismo seja a minha área. Há pessoas que têm capacidade ou habilidades de persuadir. A pessoa precisa descobrir em que áreas esta persuasão pode ser utilizada, como em vendas, em tantas outras áreas. E a partir daí que a pessoa sente que eu tenho esta capacidade, eu tenho este talento, ou digamos, este dom, deve procurar amadurecer aquele dom, não desistindo, volto uma vez aqui dizendo, ser persistente com o dom, o talento, até que consiga resplandecer, até que consiga aparecer, tornando-se um exemplar ou uma pessoa de sucesso naquele dom ou talento que a pessoa já nasce ou que Deus o colocou nela. Muito bem. Naquilo que é, perdão, a sua natureza como um líder, é mais racional ou emocional? É mais pensante ou atuante? Bom, aí entro num campo muito abrangente, porque quando falamos em modelos de liderança, encontramos vários, desde o autocrático, que é aquele que tomou decisão, não consultou a ninguém. Encontramos o líder transacional, que é aquele que ausculta mais a equipe, que percebe mais as necessidades da equipa, motiva, incentiva. Temos o democrático, que também não tem muita diferença com o transacional, que é aquele que as decisões são tomadas em função do consenso, em função daquilo que é melhor para a equipe de trabalho. Embora em business, em negócio, muitas das vezes não se usa o coração. Aprendi isso também ao longo da minha caminhada, que o coração muitas das vezes com o negócio não funciona. Falando diretamente de mim, eu uso muito o coração para tomada de decisões. Não diria que sou um líder autocrático, talvez conciliaria aqui a liderança democrática e a situacional. Exato, poderia conjugar aqui, porque há determinados momentos que sou obrigado a agir de uma determinada forma e há determinados momentos que eu tenho que agir de uma forma autocrática, mas em suma, pela minha natureza, eu uso mais o coração para a tomada de decisões. É muito interessante o que nos disse, porque se por um lado falou que em negócio usa-se mais a mente
do que o coração. Por outro lado, depois disse-nos que a seu nível pessoal emprega o coração, ou considera também o coração, sobretudo em processos de tomada de decisão, tendo em conta também aquilo que é a visão e o ponto de vista dos demais que fazem parte da sua equipe. Isso pode até criar um certo paradoxo, uma certa contrariedade. Mas pode até, por um lado, o desempate é o fato de nós sabermos que também o coração pensa. O coração também tem neurônios chamados neuritos. Portanto, o coração não é tão emocional assim quando se pensa, ou quando a pessoa consegue, ou aprende ou desenvolve técnicas de poder até usar a sua emoção para persuadir, para negociar, para tomar decisões. E aqui talvez estamos a falar de territórios como inteligência emocional, inteligência social. Gostava de compreender como é que o líder, qual é a importância do líder desenvolver soft skills e como é que a inteligência emocional, social é importante para o líder poder sair da vitória privada para uma vitória coletiva ou pública. Bom, Antônio, lembra que há minutos atrás eu disse que o sol brilha para todos, mas cabe a cada um colher o que lhe pertence. Na liderança também é exatamente como as coisas elas funcionam. O líder, entrando no aspecto das soft skills, o líder é uma pessoa bastante tentada constantemente na tomada de decisões. O líder é aquela pessoa que menos horas ela tem para descansar. É aí onde reside novamente aquela diferença. Enquanto uns dormem, o líder está acordado até para tomar uma determinada decisão. Portanto, a gestão emocional faz muito parte do rol daquilo que um líder deve carregar consigo como bagagem, porque sem ela não há como. Não há como. Portanto, falamos de a própria capacidade de persuasão, falamos da gestão de estresse. Não é fácil lidar com estresse, lidar com assuntos ligados a fornecedores, pagamentos em atraso, trabalhadores em conflitos. São várias situações que nos colocam numa situação de mantermos um equilíbrio sobre pena de jogar tudo ao ar. Portanto, é aí onde a gente vê quem está na boleia e quem está no comando da situação. É o líder que leva pedradas, é o líder que, no final das coisas, apanha e não os seus subordinados. Tal. Muitas das vezes, os subordinados, desde que a sua situação esteja garantida, para ele está tudo bem. Se é um empregado, desde o momento que no dia 30 ou no dia acordado, no contrato tem o seu salário, para ele está tudo ok. Vejamos, vamos viajar um pouco para as vendas. Antônio, tu podes contratar ou formar uma equipe de vendas robusta, em que defines metas específicas de vendas, metas coletivas, seja como for, e no final do mês tu esperas colher ou no mínimo que se atinja aquela meta estabelecida. Mas tu podes, se calhar, nem 1/3 da meta obter. Mas não pense que o trabalhador vai lhe deixar de cobrar aquilo que tem direito. Percebe? Ele vai dormir na boa, não vai se preocupar, porque sabe que dia 30 vai ter o salário, vendeu ou não vendeu. Aquilo que foi acordado ele vai receber. Agora, o líder, como é que ele fica?
Ele de noite tem que pensar como é que vou pagar aquela fatura. Se a faturação deste mês não foi de acordo com as expectativas, como é que eu vou me sair desta situação? Então, é aí onde a inteligência emocional entra em cena, desde a gestão de estresse, gestão de conflitos. Recebemos bombardeamento de e-mails, cliente insatisfeito, RH em conflitos, tal, atraso salarial, várias situações para uma única pessoa. Portanto, sem estas habilidades todas, fica realmente difícil solucionar ou manter-se firme. Excelente. Muito obrigado. Como é que o líder, no dia a dia, no exercício da sua liderança, como é que ele aprende e cresce com a organização e com a equipe? Na questão da forma como o líder encara e lida com insucesso, perdão. Qual é a importância do líder valorizar o conhecimento e até fazer do insucesso também uma fonte de conhecimento para poder crescer com a organização? Poder repetir a questão? Perguntava como é que o líder Macalo, neste caso, lida com o insucesso, a falha, o erro, obter resultados que fogem daquilo que estava planificado e que isto pode remeter ou não a um certo aprendizado. Então, qual é a importância que o líder tem de poder apreciar o insucesso como sendo uma fonte de conhecimento para poder continuamente crescer com a equipe e com a organização? Bom, há um ditado popular que diz que é com zeros que a gente aprende. A partir do momento que nós obtemos resultados negativos, é fácil prever antecipadamente como é que isto vai terminar. Então, perante esse cenário, há decisões corretivas ou proativas que devem ser tomadas antes que o tombo seja maior, exatamente. Então, se eu já sei que este caminho não me leva ao porto seguro, então tenho que mitigar. Não vou esperar com que o pior aconteça ou esperar até o último minuto para ver se acontece um milagre. Claro, existem milagres sim, mas no negócio nós trabalhamos com números, nós trabalhamos com estatística, com previsões. Então, temos que tomar esses dados como base para que possamos tomar decisões assertivas antes que o pior aconteça. Excelente. Qual é a missão de vida ou o propósito de vida do líder Macalo? E qual é o dom, skill que tem que é mais relevante ou primordial para a materialização de seu propósito? Ok. Bom, é uma pergunta muito impactante, interessante. Por outro lado, estrategicamente, falar daquilo que são nossos dons em público não é muito estratégico, sob pena de o mesmo não funcionar em determinadas situações. Mas, bom, eu diria o seguinte, que o meu propósito de vida está no motivar pessoas, impactar pessoas positivamente, através de ações, através de conforto, seja em palavras motivacionais, seja através de alguma ajuda, empatia, e indo para aquilo que são dons. Eu acredito que tenho um dom de persuasão, tenho um dom de convencer com facilidade e uso este tipo de talento, não sei se chamo talento, para procurar fazer o bem para o outrem e não usar isso como ferramentas de manipulação, mas sim para alcançar objetivos
positivos e como forma de fazer o uso desse dom tem a Fundação Rumo à Superação, a qual sou fundador e criador, que através dessa fundação espalho mensagens motivacionais, mensagens de conforto, de consolo, com vista a levantar pessoas deprimidas, pessoas que de algum modo precisam de alguma palavra para que possam continuar a lutar pelos seus sonhos e objetivos. Excelente. Que tipo de oposições, confrontações, perseguições é que, em reação a esse seu bom ato, que é empregar os seus dons, talentos para materializar um propósito que é voltado ao bem-estar comum? Em retaliação a isso, que tipo de confrontações, provocações, oposições vive no dia a dia para a expansão desta missão? E como é que lidam com elas no dia a dia para fazer isso de fermento para crescer o seu projeto? Bom, existe um termo muito comum na internet chamado haters. Haters, exato. Em português, se calhar diríamos que não é na tradução literária, mas como sinônimo, diríamos que são perseguidores, são opositores, são pessoas que estão contra. A Bíblia já dizia isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Portanto, perseguições, sempre seremos perseguidos. E o que é mais comum é as pessoas vão usar sempre as suas fraquezas, vão usar os seus pontos fracos para tentarem te reduzir a nada. Então, é basicamente isso. Se tu abres uma ONG virada a defender ou a proteger viciados, ex-viciados de droga, enquanto o seu passado diz que foste um drogado, as pessoas que te conhecem tal vão usar isso para te atingir, para te fazer desistir. Em algum momento podem deixar patente nas suas abordagens que o que esperamos nós de um drogado, o que esperamos nós, e isso pode de algum modo, se não for forte, fazê-lo desistir. Porque ontem foi um drogado, mas não significa que hoje seja drogado. Portanto, esse tipo de perseguições são comuns. Há quem diz que não, se ele faz isto, se calhar é um consolo por conta daquilo que esteja passando ou que já passou, mas esquecem-se de uma coisa: para que alguém fale com autoridade, é preciso que tenha passado por determinadas situações. Tu não vais defender algo que tu não tenhas sentido realmente na pele. Eu não vou falar do Deus da cura sem que nunca tenha experimentado o poder da cura na minha vida. Não vou falar do Deus da prosperidade sem que nunca tenha vivenciado o milagre ou a prosperidade na minha vida. Portanto, eu não vou falar de algo que eu não tenha passado com autoridade. Então, são esses percursos que nos levam a ter autoridade para falar sobre determinados assuntos. E nesse lema, ou durante esse percurso todo, que também surgem os próprios haters, aqueles que conhecem o nosso passado, que nos conhecem perfeitamente, que vão sempre lançar alguma crítica, simplesmente para testar-lhe até onde estás firme diante deste plano, este propósito que tu estejas a carregar nesse momento. Mas o importante é prevalecer. Quando tu prevaleces, as pessoas veem que está firme neste propósito, tarde ou cedo vão se unir a ti. Excelente. Ficou bem descrito a teoria da mudança que emprega para poder validar o projeto na forma como comunica para as pessoas a quem se destinam a estas iniciativas. E qual é o storytelling que está por detrás dessa teoria da mudança que reforça a sua imagem, a sua marca, através, por exemplo, nomeadamente do marketing em geral?
deste projeto? Fala do projeto Rumo à Superação. Bom, se calhar o storytelling por detrás seria o meu percurso, a minha caminhada empresarial. Eu deixei um emprego, na altura considerava um bom salário para aquilo que era a sociedade que nós nos encontramos, para viver na incerteza. Entrar no empreendedorismo é algo incerto, principalmente no país onde nós nos encontramos, onde as oportunidades de crédito para empreendedores são escassos, onde apoio financeiro para projetos é também escasso, não é fácil. Portanto, eu tive que tomar essa decisão em alguma altura da minha vida, em deixar de trabalhar simplesmente para seguir uma carreira a solo, para construir uma imagem que é aquela que eu carrego hoje. E realmente não foi fácil, passei por diversas situações, tive que abrir mão de algum tipo de estilo de vida que eu estava acostumado a levar na altura, tive que separar-me de algumas amizades por forma a cumprir este propósito e por conta disso recebi calúnias, recebi insultos, injúrias por conta disso e como causa desta minha saída do regime de trabalhador, tal, passei por dificuldades financeiras, onde eu tinha que depender exclusivamente de alguma venda, de prestação de serviço. Caso não tivesse alguma venda, alguns serviços, automaticamente teria que passar por alguma situação não muito comum para mim, mas eu tive que ser resiliente diante dessas situações até que eu chegasse aonde eu estou. Qual é a importância do mindset para, por exemplo, nomeadamente na questão de produção de conteúdos, que é uma das suas atividades diárias, aqui em frente da Fundação Rumo à Superação? Há uma certa preparação prévia que faz a si próprio, em termos de concentração, em termos de mindset, e até mesmo em termos de estilo de vida, para lhe dar uma certa confiança no momento em que vai e começa a trazer para fora os seus conteúdos. Qual é a importância do mindset para a atividade de produção de conteúdos de impacto, neste caso? Realmente é muito difícil, porque é difícil pregar uma coisa que não vives. Então, isso faz com que eu tenha que, de algum modo, afastar-me, apartar-me de alguns prazeres da vida, só para poder ter autoridade nos conteúdos que chego a produzir. Porque eu não vou, de algum modo, aconselhar algo, sendo que não sou um exemplo, um modelo. É preciso olharem para mim e encontrarem aquilo que eu transmito em palavras, porque o contrário serão palavras vazias, palavras sem peso, palavras sem impacto. Falo de pessoas que me conhecem, porque são essas pessoas que, na verdade, te levantam e também, com muita facilidade, te colocam embaixo. Então, eu tenho que me desassociar de alguns grupinhos, de algumas práticas, algumas atividades, para que possa ter autoridade na produção desses conteúdos. Lembrando ainda que é fácil alguém ver aquilo que escreves, aquilo que dizes e depois fazer um paralelo com o seu lifestyle. E se as coisas não batem, automaticamente aquilo deixa de ter peso, deixa de ter credibilidade. Qualquer um pode escrever, mas o que vai mudar, o que vai dar peso, relevância, é aquilo que define o ser, o caráter da pessoa. Muito bem, excelente. Um pouco antes esteve até a dar-nos assim, algumas sugestões sobre alguns
escola, estilos de liderança, até fez menção a algumas muito bem. Gostávamos de perceber no seu entendimento, quando se olha assim para o perfil de um líder que tenha como referência, e é esse líder que está a trabalhar-se a cada dia e que esta imagem deste líder. Quais são os principais valores ou atributos que são relevantes para esse líder que o líder Magalo tem como referência e é? Bom, um dos valores que mais prezo é a empatia. Conforme eu disse anteriormente, sou mais emotivo, né? Eu uso mais a empatia para a tomada de determinadas decisões. Portanto, a empatia é um dos valores inegociáveis que um líder deve ter. Embora também em algum momento nos negócios, volto também a frisar que nos negócios nem sempre é aplicável. Portanto, deve ser um líder capaz de saber eu disse quando falávamos dos modelos de liderança, então deve ser um líder capaz de adaptar-se a todo tipo de situação e tomar decisões situacionais, portanto, então tem que ser alguém com essa capacidade. Então a empatia é algo que não negocio, deve estar sempre com a pessoa, a transparência também, lealdade, tem que ser uma pessoa leal. E na empatia encontramos também o reconhecimento, a capacidade de reconhecer que determinada. Bom, acho que estava a fugir um pouco da questão que me colocou, mas prefiro focar-me mais na empatia como uma das qualidades que um líder deve sempre ter antes de qualquer que seja a tomada de decisão. Muito bem, excelente. Como é que o líder Magalo pensa a sua sustentabilidade a longo prazo e como é que concilia na sua estratégia de gestão de negócio? Como uma das suas especialidades é estratégia de negócio, né? Então, como é que pensa estrategicamente a longo prazo a sustentabilidade das suas diversas iniciativas de negócio e até mesmo criando sinergias umas com as outras? Okay. Bom, uma das soluções é a diversificação, não ficar amarrado numa única área. Nós vivemos num mundo em constante mudanças, onde atualmente a inteligência artificial está dominando o mundo. Milhares de pessoas estão perdendo postos de trabalho por conta da inteligência artificial, então nós somos obrigados a termos esta capacidade de diversificar, fazer um bom estudo do mercado, análises e podermos nos adaptar em qualquer que seja as circunstâncias. Portanto, se eu sou formado na área das TICs, não significa necessariamente que a única área a qual eu devo investir, empreender é na área das TICs. Sim. Se há oportunidade de empreender na extração de minerais, carvão, tem que estar lá. Se há a possibilidade de empreender na área do M-Pesa ou das carteiras móveis em geral, eu devo estar lá, de modo a não me concentrar numa área que amanhã pode vir a não existir ou a não ser mais rentável em termos econômicos. Portanto, diversificação é a chave para solucionar esses problemas. Muito bem. Quais são os livros, 2, 3, que mais impactaram o líder Magalo, que leva-os como referência, talvez já tenha lido mais de uma vez, e até talvez estão no centro da sua, digamos, biblioteca, né? Okay. Bom, um dos livros que sempre gostei de ler 48 Leis de Poder. É um livro bastante impactante e motivador para líderes.
E um dos livros que também já li, que me impactou, é o do Nelson Mandela, onde tem lá a biografia dele. Portanto, é um dos livros que também impactou-me por aquilo que é o seu ser, o seu caráter, o seu perfil de liderança, numa altura de apartheid que se vivia lá. Ele foi capaz de colocar tudo para o esquecimento, usou mais o perdão para que ele pudesse se tornar um exemplo que se tornou. Basicamente, diria esses dois livros, a biografia do Nelson Mandela e 48 Leis de Poder, são livros que mais me motivam. Muito bem. Onde é que os seus seguidores, nós, a comunidade em geral, podemos aprender sobre os seus conteúdos? Podemos também acompanhar, não é? Acompanhar aquilo que é, digamos que a vossa atividade. Quais são os sites, digamos, ou referências que se pode ir lá e beber da sua fonte? Ok. Saindo para o lado do negócio como tal, para o projeto Uma Superação, temos plataformas como o LinkedIn, o Instagram e Facebook. Procurando por Rumo à Superação, poderão encontrar lá os conteúdos que a Fundação produz. E de momento são essas três plataformas, LinkedIn, Facebook e Instagram, e brevemente estaremos lançando uma plataforma também, website, onde poderão encontrar lá palavras motivacionais, podcasters, vídeos motivadores, motivacionais, estudos bíblicos, palavras de conforto e muita informação que visa motivar, inspirar. Basicamente é isso. Muito bem. Para terminar, o Robin Sharma é um dos gurus de liderança. Ele se refere à necessidade do líder cuidar dos seus 4 impérios. Diz ele que são mindset, soul set, heart set e health set. Designadamente, mente, físico, espírito e emoção. Como é que o líder Magalo cuida desses 4 tesouros, desses 4 impérios, em jeito de preparação prévia, antes o aquecimento, antes de poder entrar em ação, isto é, antes de agir em público? Ok. Bom, em termos de mindset, tem muito a ver com aquilo que a gente consome. O que a gente assiste, o que a gente lê, com quem a gente anda. Isto é que faz de nós quem nós somos. Portanto, sendo seletivo nos conteúdos que nós consumimos, que nós podemos nutrir positivamente o nosso mindset. Em relação ao corpo, bom, todo mundo sabe, para manter um bom corpo e equilíbrio é necessário com que haja exercícios físicos para nos mantermos. Não sou muito de praticar exercícios físicos por conta do meu tempo, mas sempre que possível faço qualquer coisa em casa, dou caminhadas, gosto de caminhar, não sou muito de correr, mas caminho sempre que possível. Em termos de... creio que tenha falado de espiritualidade de uma forma... Espírito e a parte emocional, ok. Em termos da parte emocional, é uma parte muito importante, porque se as nossas emoções estão em baixas, dificilmente nós temos como dar as caras ou suportar qualquer que seja o peso que a vida nos coloca. É importante que nós tenhamos parcerias estratégicas para lidar com aspectos emocionais, e neste caso a minha esposa é minha parceira
estratégica é quem mais me ajuda, eu diria que é a minha intercessora. Então, muitas das vezes, antes de tomada de qualquer que seja a decisão, eu gosto de sentar com ela, até mesmo quando recebi o convite para aqui, eu coloquei uma hora que ia confirmar o convite, ok? Tinha algumas atividades pendentes, mas a última carecia de sentar com ela, dizer que recebi este convite e tal, qual é a sua opinião tal. Então, eu tento, antes de tomar a decisão, seja ela profissional ou não, é a pessoa, é a minha parceira estratégica na tomada de decisões, que lidamos juntos o aspecto emocional. Quando estou embaixo, ela já sabe que ele não está bem, então ela já tenta ver suas estratégias para me levantar. Em termos do espírito, meditando na palavra, sou um dos apreciadores do Evangelho de Jesus Cristo, devoto, portanto, estou sempre escutando pregações no YouTube, na internet, na igreja, vou, ouço a palavra e tento, de algum modo, usar a palavra que ouvi para moldar-me cada vez mais. Não é fácil, né? Ser perfeito como Jesus Cristo, mas a cada dia vamos, com base naquilo que nós ouvimos, vamos nos moldando até que nós encontremos uma perfeição em nós mesmos. Excelente. Muito obrigado por este tempo que pudemos beber de si estas nuances de liderança que vão contribuir para a nossa edificação. Desejamos-lhe muito bom ânimo e que o Criador continue a ser a vossa estrela norte, permitindo vitalidade, energia e fé para poder visualizar os muitos sonhos que carrega. Obrigado eu pelo convite, pela oportunidade de dizer que o vosso programa é positivo, é impactante, que continuem convidando mais e mais líderes, mais pessoas que se destacam em diferentes áreas, sejam eles líderes do seu próprio negócio, líderes em diferentes áreas, que seja um ponto de encontro onde várias pessoas poderão, através dos vossos canais, beber e ouvir um pouco daquilo que foi o percurso de diferentes líderes, por forma a conciliar todo este conhecimento e poder moldar o líder que pretende ser amanhã. Portanto, obrigado. Muito obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.